E aí, meu povo, como é que vocês estão? Fazia um tempinho já. Ontem a gente teve a formação do paredão, que foi interessante. Teve ali o contragolpe do Jonas que eu não tava esperando. Depois teve a prova bate-volta, a Jordana acabou se safando, e aí estamos com esse maravilhoso paredão de Jonas pela primeira vez, Juliano pela primeira vez, e a nossa panquequinha também pela primeira vez. Então bora comentar aí o que aconteceu sobre o programa. Bom, a prova do anjo foi uma coisa engraçadíssima, eu nunca tinha visto, eu dei muita risada, apesar de eu ter achado aquela regra de que não podia nem encostar com o braço nos cilindros, extremamente besta. Pra quem viu aí, viu o Tadeu falando que não podia encostar de jeito nenhum. Era uma prova que eles tinham que usar, tipo, uma pinça, um negócio assim de pegar salada, pra botar uns cilindrozinhos minúsculos e fazer uma torre um em cima do outro, ali em até 20 minutos. Só que tinha essa regra na prova de que não podia encostar nem em qualquer parte do braço, da mão, não podia tocar nos cilindros. O que eu achei muito ridículo, porque tem umas desclassificações, tipo a da Marciele, por exemplo, onde ela não chega a encostar, tipo, com o dedo ou alguma coisa assim. A mão dela simplesmente encosta em um dos cilindros enquanto ela tá tentando pegar uma das pecinhas ali e é desclassificada por isso. Eu achei uma regra besta, que no final acabou dando a vitória pro boneco, que foi a única pessoa que conseguiu cumprir a prova. Todo mundo, o resto, foi desclassificado. Inclusive a Solange, que até então tinha cumprido, eles revisaram a prova e viram que ela encostou a mão em algum momento. Assim, erro das pessoas também, porque eles fizeram tipo uma caixa, estavam dentro de uma caixa ali onde eles tinham dois espaços para colocarem as mãos deles por dentro, assim. Ou pelo menos uma delas, que é o que deveriam fazer. E para não tremer, eles deveriam ficar com o braço nessa mão, seria a melhor estratégia. Só que a maioria não fez, acabou encostando a porcaria do braço ali, mas enfim, achei uma regra besta. Mas aí o boneco ganhou a prova, sendo o único a cumprir. 15 minutos, se eu não me engano. Foi engraçado ver quando eles mostram o tempo das pessoas ali. O único tempo que tinha era o dele. Era a única pessoa que tinha cumprido. Ele ganhou o anjo, acabou colocando o cowboy e o Jonas no monstro, como ele já tinha dito que ia fazer, e eu acho que a maioria da casa ia fazer mesmo. E aí o Tadeu falou que era um dos monstros mais pesados da temporada e que inclusive esse monstro ia durar só um dia e meio e acabar no domingo já que todos os monstros até então eles estavam estendendo e acabando tipo terça, se eu não me engano. Esse ele disse que era muito difícil e ia acabar mais rápido. Beleza, aí o Jonas ficou muito puto, porque depois ele não queria brincar de brincadeira nem com o cowboy, porque ele disse que é a terceira semana seguida dele no Monster e não aguenta mais. Mas aí, ô meu filho, é o jogo. Da mesma forma como vocês podem ganhar a prova o tempo inteiro, eles também podem ganhar a prova e dar um monstro pra vocês, né? O cowboy também estava muito irritado por ter sido colocado, aí ele começou a bater boca com o boneco e principalmente a Ana Paula na cozinha, até que chegou a fantasia deles. E a gente viu que o monstro não era difícil. Então eu não sei por que colocaram no TP do Tadeu pra ele ficar falando que, nossa, era o pior monstro até agora. Porque, gente, era um negócio onde eles eram duas moedas e tinham que ficar grudados um de costas pro outro. Ponto. A única dificuldade deles ia ser se locomover, que eles tinham que andar de lado porque eles estavam o tempo inteiro com aquele negócio. Agora, pra dormir não era difícil, porque não era um monstro que eles tinham que ficar parados em algum lugar de pé, por exemplo, ou sentados que fossem. Eles simplesmente tinham que existir grudados daquele jeito, então eles puderam dormir tranquilamente, comer razoavelmente tranquilamente, tipo, eles puderam fazer. E quando eles tinham que ir no banheiro, obviamente, eles tinham que tirar aquele negócio, poderiam tirar aquele negócio. Então eu não sei o porquê que o Tadeu falou que aquilo ali era uma grande dificuldade, ia ser muito difícil de cumprir, um monstro absurdo de. Nossa, nada a ver, sabe? Muito simples. Eu acho que eu me arrisco a dizer que talvez tenha sido mais fácil até agora. Aquele do Jonas da esponja, de levar água de um lado pro outro. O da própria Ana Paula dos dominós lá no começo, eu acho que eram muito mais difíceis que isso. O da Jordana de ficar contando confete era muito mentalmente mais exaustivo. Ai, não sei. Tadeu, esse ano, quem tá fazendo os TPs do Tadeu ali, a direção, eu acho que não estão muito em sincronia com ele. Devem estar odiando ele pra fazer ele falar umas besteiras deles. Aí no programa ao vivo, o Tadeu veio explicar ali pro boneco o que era, e pra gente também, por consequência, o que era a tal do triângulo de risco. Que ele ia te esconder a pulseira dele em uma das três caixas que tinham ali e chamar duas outras pessoas. As pessoas iam pegar as caixas, ele também,
Ele já ia pegar dele, as outras pessoas iam pegar as outras duas ali, e iam ser feitas trocas. Que o intuito dele ali era conseguir blefar para que as pessoas, porque ele que é a pessoa que sabe onde está escondida a pulseira, para alguma dessas pessoas, outras duas pessoas ficarem com a pulseira e não trocarem com ele. Aí ele pegou a caixa dele, se eu não me engano, acho que a 2, não tô lembrando aqui porque eu não anotei, e chamou Jordana e o Jonas. Aí fizeram as trocas ali e tal, e na última troca a Jordana acabou ficando com a caixa da pulseira. Ele conseguiu blefar muito bem ali pra ela ficar com a caixa. Mas uma coisa que eu achei aqui, e me pegou um pouco de surpresa, foi que eu lembro que quando teve essa dinâmica razoavelmente parecida com essa na outra vez, que foi entre a Jordana e a Shai, que também tinha que blefar, a Jordana perguntou muita coisa pra Shai, e aí que a Shai se embananou e acabou, tipo, meio que dando a resposta pra Jordana e levando ela do paredão. Dessa vez ela não fez pergunta nenhuma com o boneco, pro boneco, quando ela foi fazer a troca dela. Parecia que ela não tava nem se importando. Ou realmente ela caiu muito no blefe dele e, tipo, deixou pra sorte, assim, sabe? Então, sei lá. É uma coisa que eu notei. Mas enfim, ela acabou indo pro paredão e ele se salvou. Aí depois tava ali o cowboy falando, perguntando, logo depois que ela foi indicada pro paredão, o programa acabou, eles estavam ali no jardim. Ele perguntando, pô, a gente não consegue maioria. Aí eu fiquei pensando assim, a maioria como, cidadão? Vocês estão em 4 pessoas e tu é o líder, vocês têm 3 votos. E é daí porque a Jordana fala pra ele exatamente isso. Não, porque a gente só tem 3 votos válidos. Aí a Marciele falou que talvez eles só conseguissem a Samira dali. Eu não sei de onde é que ela tirou isso, mas enfim. O resto, a Gabi provavelmente vai no Jonas. E quando ela falou isso, eu achei a panquequinha não vai no Jonas agora. Mas olha aí, Marciele acertou. E realmente, o cowboy é doido das ideias de ter achado que eles iam tentar não ter como conseguir maioria. Porque para isso, o boneco ia ter que votar com eles, o que não ia acontecer. A Chay ia ter que votar com eles. Se a Marciele falou que a Gabi ia no Jonas, esse era o que eles achavam. E o que ela achava. E ela sendo mais próxima ainda da Gabi e Chay, a Chay também ia junto com a Gabi. Solange, na semana passada eu acho que ela votou com ele, se eu não me engano, mas essa semana era óbvio que ela não ia, então era o único voto que talvez, assim, quem sabe eles pudessem conseguir se eles se esforçassem muito, mas não ia acontecer. Então, até porque existia muito essa narrativa na casa de que o Jonas ter ganhado muita prova, já ter se safado no bate-volta, essa era a hora dele ir, porque ele nunca foi para um paredão até então. Aí a Panquequinha tava revoltada com o Jonas e a Jordana. Aí ela tava falando, o Cabra vem aqui e fala que eu sou falsa, que eu sou o Carvalho, grita, manda eu me F, tomar naquele lugar, bate a porta agressivamente. Vem uma mulher defender ele e falar que a culpa é minha. A mulher sempre fica lá do lado do cara, que o cara vem cutucar, eu tenho que agir calmamente, mas é uma porra mesmo, viu? Cara, elas estão nessa narrativa de que a Jordânia fica defendendo o macho e não sei mais o que, principalmente aqui fora também, no Twitter, etc e tal. Sempre tem essa narrativa com mulher que defende homem de alguma coisa lá dentro. Eu acho que isso vale quando o cara tá sendo babaca. Agora a Panquequinha tá inflando esse negócio do ele gritou comigo, bateu a porta na minha cara, como se ela não tivesse feito nada. Tipo, ela ficou infernizando também e que aqui a resposta do cara seja ai, Gabi, nossa, realmente, é como você é incrível, sabe? Como você é maravilhosa. Não, gente, não vai acontecer isso. Eu acho ridículo. E falsa, desculpa, você é mesmo, Gabi. Não tem outra descrição. Inclusive por isso que eles pegaram o teu jogo e ele te colocou no paredão ontem. Cara, depois o boneco tava ali falando um negócio, que eu já falei isso aqui, se eu não me engano, que ele é uma das pessoas que mais me tira risadas nessa casa, porque ele é muito delusional, fora da órbita da realidade, parece que ele tá vivendo um Big Brother paralelo, porque ele tava ali falando que que o Jonas, o cowboy descongelou ele. Ele me descongelou, porque ele tá falando toda hora que ele tava congelado no freezer, botaram ele na geladeira porque não estavam criando atrito com ele. Depois da fala do Tadeu, o Tadeu falou, o boneco não descansou. Isso foi suficiente para os caras pirarem a cabeça, eles piraram na possibilidade de eu ter uma força. Aí a Solange falou que eles tomaram uma reprimenda sutil do programa. Cara, boneco, na boa, ninguém se importa com você lá dentro. Tipo, é uma das pessoas mais irrelevantes do programa, mas ele acha, na cabeça dele, acho que já virou uma coisa que ele tenta. Sabe quando, eu já falei várias outras vezes também, que eles lá dentro ficam tentando colocar coisas na cabeça deles para justificar o porquê das coisas estarem acontecendo, ou
criarem uma ilusão de que eles têm uma força, de que podem chegar na final, podem ganhar um programa, que é até uma ilusão de que eles têm que ter lá dentro pra não desistirem do jogo, sabe, mentalmente, assim. Só que ele é muito engraçado, porque eles tem uns surtos assim, tipo, os caras piraram. E a realidade é que eles não estavam nem pensando nele. Tipo, dane-se o boneco, sabe? Eu dou muita risada disso. No almoço do anjo aí, que foi onde aconteceu essa cena do boneco também, que eu esqueci de mencionar antes, a Dona Solange, de novo, que Dona Injúria, que não consegue ficar sem soltar coisas saírem desta maravilhosa boca, ela tava falando pro boneco que o cowboy e o Jonas ficaram muito surpresos em saber que o brother, que o cara que era de origem simples e tal, tem 2 faculdades, já tentou escrever roteiro pra cinema e tal. Aí a Solange, não sei o que tocou no seu nome, e o cowboy falou, gostaria de saber a respeito do boneco, não sei muito a respeito dele. E eu perguntei pra ele, quer saber a respeito dele? Posso dizer quem ele é? Ele tem uma origem muito simples, viveu na rua, passou por muita coisa, venceu, fez 2 faculdades. Aí ela disse que ele falou 2 faculdades e o Jonas ficou assim, nossa, chocado. Ele, o cowboy, poxa, não, o que ela falou que o cowboy falou, poxa, não imaginava isso, mas que bom saber. Aí Juliano, claro, né, falou do Jonas, do cowboy, principalmente do Jonas, ele já fica eriçado. Ele falou isso, Juliano perguntou, e a Solange depois desse discurso, ele sabe quem é você, porque eu falei. E depois que ela falou disso, eles começaram um negócio muito, na minha opinião, feio. Porque, primeiro, a Solange contou a história totalmente distorcida. Se você for ver o vídeo da hora que ela tá contando isso, e já tem aí, só procurar o corte e tal, ele fala, poxa, que legal, não sabia e tal, tipo, que ele não contava a história dele. Ele não ficou com essa coisa muito impressionada e falando que ele não imaginava alguma coisa assim, do jeito que ela tava contando, como se pra ele fosse uma coisa, querendo colocar ele de tipo, é elitista, racista, alguma coisa assim, uma pessoa preconceituosa, porque tinha esse estereótipo de uma pessoa, sabe, que de origem simples, não sei o que. Eles acharam e falaram que, tanto o Jonas quanto o Cowboy falaram que eles acharam legal, tipo, porque ele não sabia muito, eles não sabiam, pô, muito bacana, muito foda a história dele, o que eles falaram ali na hora. E a Solange contou desse jeito dela, de um jeito que foi parecendo como se fosse um preconceito mesmo. E aí começou Juliano, ela e o cowboy. O cowboy não, o boneco. A meterem que os dois são preconceituosos, são isso e aquilo. A mesma coisa que a Ana Paula faz lá dentro. Tentando trazer política de um jeito sutil ali. Aí o boneco falando que o olhar era exatamente esse, que é por isso que eles falavam que ele era mal educado, tabelavam ele assim no segundo, no terceiro dia. Que é por isso que eu era analfabeto, sendo que quem chamou ele de analfabeto foi o Capetinha, não foi nenhum dos dois. Que essa é a imagem que você pinta quando você não sabe, quando você não conversa com ele, quando você não sabe da história dele, querendo dizer, eles estão só olhando a minha imagem, imaginando qualquer coisa. E depois sai da boca do Juliano, aí ele quase que literalmente falando que os dois são quase racistas, alguma coisa assim, sabe? Porque o Juliano falou, porque esse tipo de gente é assim, só imagina você nesse tipo de lugar e tal. Cara, é triste isso, sinceramente. Triste a Solange ter contado desse jeito, tentando inverter a história. E triste, principalmente o Juliano, fazer esse tipo de coisa, sabe? Querendo imputar crime nos dois. Eu acho muito lixo. E não é a primeira vez que o Juliano faz isso. Juliano é uma pessoa que, pra mim, que tá muita gente aqui fora tá caindo na dele. Já percebi muita coisa que eu não gosto. O jeito que ele fala da Marciele, pra mim, não é legal. Mas as pessoas acham que esse menino lindo e maravilhoso. Aí a gente vai fazer o quê, né? Depois a Ana Paula tava falando da Chayane, e isso aqui é um prelúdio pra briga delas depois. Porque enquanto isso, Chay estava no almoço do anjo, aonde depois Juliano vai chegar e vai bater várias coisas que ela falou lá e que ele sentiu, mais uma vez, ele fazendo coisas, ideias das pessoas ali, sem elas terem dito nada. Ele vai bater pra Ana Paula depois, entrar pro quarto dele ali. E aí a Ana Paula tava falando sobre a Chay. Eu tô super atenta e ela sabe disso. Se ela tá achando que ela vai ficar nesse jogo confortável, achando que ela vai ganhar 5 milhões na maciota, ela encontrou uma pedra no sapato. Assim, aqui eu tenho 2 coisas. Ela tá muito preocupada com a Chay, sabe se lá é o porquê. Talvez ela ache que o personagem dela deva estar colando mesmo. Acho que eu também, se estivesse lá dentro, acho que eu também acharia. E a gente não pode tirar o mérito de que as coisas que ela fala da Chayane, na grande maioria, estão certas. Eu também acho que a Chay é um baita de um personagem. Ela se faz demais, principalmente, muita coisa assim. Então você fica meio, sabe, das ideias.
muita coisa que a Chay faz. Então eu não tiro o mérito dela de ficar questionando mesmo isso. Aí o que eu falei? Juliano chegou do quarto, ficou batendo com a Ana Paula o que ele ouviu lá. E aí mais uma vez saiu uma besteira da boca dele, porque ele questionou ali se ela era personagem ou não era, que ele disse que ele não sabia, mas ele disse que é uma coisa que era fato. Que depois que o boneco viu a filha dele e a mulher, ficou chorando, logo depois que ele começou logo depois disso a Chay começou a puxar assunto sobre a filha dela, querendo dizer ali, insinuar pra eles que tipo, ela tá tentando fingir uma emoção porque ela viu que o boneco tava emocionado. Cara, na boa, a mulher é mãe também. Eu não sei o que é isso, não sei qual é essa sensação, mas geralmente quem é mãe e pai tá dentro desses programas, o que é uma coisa que a Ana Paula e o Juliano não sabem o que é, Samira também não, as pessoas acabam ficando emocionadas, ou muita gente que entra lá e tem filhos acaba tendo essa proximidade justamente por conta disso. A gente já viu isso acontecer em várias outras edições. Aí o cara quer falar que ela tava tentando fazer cena puxando assunto da filha dela, porque o outro viu cenas da filha dele ali no vídeo do anjo. É muita querer, sabe? Muitos motivos do porquê que eu não vou com a cara do Juliano e não gosto dele. A Ana Paula tava falando mais uma vez ali sobre a Chayane, sobre o porquê que ela suspeita que ela seja um personagem. E ela vem com essa. Eu não falei que ela era personagem, sendo que ela tinha acabado de falar há 10, 15 minutos atrás. Falou assim. Só que o resto do que ela fala, eu concordo com ela. Eu falei que aqui tá juntando os pontos e tinha coisa que não fazia sentido, e realmente muita coisa na Chay não faz. Primeiro sobre ela não entender nada, e aí ela fala de novo da dinâmica do Sincerão lá, quando a Chay colocou os 4 como pessoas que tinham pior jogo, ela, o Juliano, a Samira e a Milena e tal, e depois disse que não entendeu a dinâmica. Eu acho que aquilo foi um caô enorme da Chay. Ali ela tava se fazendo muito. E é um dos motivos da briga dela com a Ana Paula até hoje, porque a Ana Paula não tá muito de boa com ela. Principalmente porque a Chay era filhinha do Babu e a Ana Paula tinha muito problema com ele. E aí depois ela já meteu aquela mesma coisa. A pessoa não tem autoestima e fica me jogando como... Eu sou um prato cheio pra ela, porque eu sou a bruxona, a grossa, a mal educada, a desumana. De novo ela vem com um disco arranhado, sabe? De novo ela vem com essas coisas, querendo dizer assim, e ela é a menina fofa que não tem autoestima e que se coloca pra baixo, então ela vai querer criar atrito com a pessoa que é a malvada da casa. Tipo, Ana Paula, primeiro que quem se coloca nesse estereótipo é você. Do jeito que você trata as outras pessoas na casa, desculpa. Sejamos francos e honestos. E aí se você vai querer comprar uma briga com a Chay, sabendo que talvez a ótica das pessoas aqui fora possa parecer que é essa, o problema é seu, querida. Até porque quem começou a briga das duas foi uma coisa muito mais mútua, mas quem partiu pra cima foi muito mais a Ana Paula do que a Chay. Tipo, se fosse pela Chay, elas estavam ali até hoje, sabe? Porque a Chay, ela é meio medrosa, ou meio, sabe? Joga na retranca, porque esses dias ela tava dando risada com elas lá dentro do quarto. Ela faz essa coisa de, tipo, morde a sopra, sabe? Ela não vai a pessoa que vai te atacar igual ela fez lá no começo, quando ela sabia que precisava causar. Depois que ela fez aquilo, ela começou a dar uma segurada, sabe? Porque ela viu que não precisava ser assim o tempo inteiro. Aí elas estavam na piscina, foi quando começou a briga dela com a Ana Paula, que foi o maior tópico de ontem. Porque o Juliano, ela foi perguntar pro Juliano se ele levou alguma coisa do almoço do anjo pro quarto dele. E aí surgiu o nome da Ana Paula no meio, e ela foi querer saber o que estava sendo falado ali. Aí ela, toda hora a Chay fala de mim. A Chay falou, não falo não. Eu tava me defendendo, te defendendo o jogo todinho até agora. Aí ela veio falar que ela não tem medo, que ela não tinha medo de mim, que tinha medo de mim, me colocou no Sincerão. Aí a Chay, mas não foi porque eu quis. De novo, ela insistindo nessa história, mas enfim. Daí a Paula falou pra ela, você foi obrigada, esse é seu jogo, gata. Eu tô ligando todos os seus pontos faz muito tempo. Eu nunca fui contra você, sempre te defendi. Você fala bem de mim, se isola, se faz de coitada. Aí a Chay, sobre mim você tá errada, eu já sei o que eu sou. Aí elas continuaram discutindo, não sei o que, a Ana Paula mandou ela ir com a amiga dela, Jordana. Sendo que ela e a Chay não são amigas, mas enfim, é só porque elas tiveram uma trégua lá dentro, digamos assim. Até que em um certo momento, a Chay, de novo, elas falam sobre aquele conflito do Sincerão, lá onde a Chay colocou a Ana Paula e o grupo dela. E a Ana Paula fala, viu, agora você acabou de admitir que você sabia sim o que você estava fazendo. Sendo que a Chay falou que ela não tinha colocado, né, na conversa das duas ali. Ela tava falando de novo que ela não tinha colocado porque ela sabia, que ela não sabia o que ela tava fazendo. E aí ficou aquela, os defensores da Ana Paula estavam dizendo que ela ouviu errado e aí acusou a Chay.
Tanto que teve um VAR na edição provando ali com a legenda que a Shai não confirmou nada do que ela tinha falado. Aí a gente entra numa coisa. A Shai é uma pessoa que se faz? Na minha opinião, sim. Ela sabia o que ela estava fazendo naquele Sincerão? Na minha opinião, muito. Ficou se fazendo e dando esse caô de que ela não sabia o que ela estava fazendo. Sabia sim, senhor. Só que a Ana Paula também vinha com... E quando ela... tudo que me incomoda na Ana Paula é o jeito que ela fala com as pessoas. Depois, tanto que ela fala assim, ah, Dante, manda a produção. Viu? Vocês que inventem de não passar isso. Diz que quero ver não passar isso, não sei mais o que. O jeito que ela fala com as pessoas, com a produção e com as outras coisas, aquela soberba que ela sempre teve desde o Big Brother 16 e que não sai dela de jeito nenhum, porque é dela, isso me incomoda muito. Aí depois no quarto, a Ana Paula tava falando pra Samira e pra Milena, insistindo que a Shai tinha confessado que ela colocou ela no Sincerão porque ela quis. Sendo que, como a gente viu no VAR, não foi isso que aconteceu. Ela falando, eu jogo com o cérebro, mas eu como juízo. Você viu o que eu fiz com o coronel. Aí ela tava, a menina fez a confissão agora, não sei o que. Eu te coloquei no Sincerão porque eu quis. Eu virei e falei, com essa Shai que eu quero jogar. E aí ela mencionou o quanto ela colocou a produção do programa ali contra a parede. Agora que eu tirei uma confissão dela, eles não vão passar? Eles têm que passar, não sei mais o que. Eu falei eu dei o recado pra eles na piscina. Tipo, ela manda no programa agora, né? Impressionante. Aí depois ela tava reforçando outra coisa nela que eu não gosto ali, que é essa coisa dela ficar o tempo inteiro, eles querem me colocar como uma pessoa má, cruel, desumana, não sei o quê. E depois o povo diz que ela não se vitimiza. E tipo assim, desculpa. Ela vem com essa historinha dela, que ela já falou, inclusive, numa parte aqui que eu vou falar depois, onde ela diz que a estratégia dela é que os inimigos dela não saibam o que ela é com as pessoas do convívio dela, tipo, o que ela é dentro do quarto, por exemplo, com o grupo dela. Sendo que, gente, desculpa, se você é uma megera fora do quarto e você é boazinha com as pessoas que, obviamente, você vai ser, porque são as pessoas que estão perto de você, e, teoricamente, querem você bem, que até dos aliados ela reclama o tempo inteiro, porque o povo tem que servir ela, praticamente, pra prestar pra ela de algum jeito. Aí ela fica falando isso de que, ai meu Deus, não é a minha estratégia e as pessoas me fazem como cruel, desumana, não sei o quê, porque ela falou que a Shai queria fazer isso com ela, pra criar essa narrativa, esse contraste entre as duas, digamos assim. E cara, na boa, tratar as pessoas que você tá próximas bem é um mínimo, tipo, por isso que elas são próximas de você. A gente te julga muito mais pelo como você trata as outras pessoas, mesmo que você tá num reality show e a gente sabendo que as pessoas estão lá pra tretar e tal, mas também tem limite pra tudo, né? Tipo, você não precisa ser escroto com as outras pessoas. Fora a hipocrisia da Ana Paula, o jeito que ela joga baixo com as pessoas, querendo imputar coisas, falando que não traz política, mas traz, sim, muita coisa, querendo acabar com a imagem das pessoas, que eu acho que é uma coisa que ela ativamente faz lá dentro. As pessoas não são adversários, parece que são inimigos mortais dela, que ela tem que acabar com a reputação da pessoa de qualquer jeito. E aí tem essa vitimização de ficar o tempo inteiro falando, ai meu Deus, estão querendo me colocar como isso e aquilo. Desculpa, quando você abre a porta e sai do quarto e como você trata as outras pessoas, é isso que dá a entender. Ela não tá falando nada mais do que você mesma tá se colocando nesse lugar. Olha só, aí ela finalmente, depois de muito tempo, que ela preferia esconder esta parte do passado dela, ela falou que a Chayane tá fazendo exatamente o que tentaram fazer contra ela na Fazenda 10. Agora vale falar da Fazenda, né, Ana? Aí ela dizendo que a Chayane como adversária me conhece, porque ela falou que ela era minha fã, falou que eu era mais e que agora eu sou uma decepção pra ela e não sei o que. Ela não me chama de desumana, não me chama de cobra, ela não faz isso, porque ela sabe quem eu sou. Querida, me poupa. Mas ela tá tentando me atacar por outros meios, ela tá tentando fazer o que fizeram lá no outro reality show, ela sabe o que aconteceu comigo na Fazenda, porque todo mundo falou que eu era soberba e eu me ferrei. Minha filha, não é porque as pessoas falaram que você era soberba, pelo amor de Deus. Quem assistiu aquela Fazenda viu que não era que as pessoas falaram que ela era soberba, ela era soberba. E ali ela aprendeu, por mais que ela fale, não queira falar, e agora que ela voltou a falar da Fazenda, pra fazer esse paralelo e tentar criar essa narrativa contra a Shai, quem viu a Fazenda sabe que ela foi muito soberba. Eu acho que ela aprendeu alguma coisa com isso, porque agora ela voltou muito mais tranquila, apesar de eu achar que ela pesa a mão em outras particularidades do jogo. Aí depois ela voltou a falar uma coisa da Shai que eu concordo com ela aqui. Que ela falou que, a Shai falou ali no ao vivo, lembra quando ela falou naquele paredão que ela tava, que foi quando o Babu saiu,
que o Tadeu perguntou, entrou perguntando como ela tava, e ela falou, ai, Tadeu, tô na merda. E todo mundo riu, o Tadeu riu, acharam engraçado. E aí ela falou, ela viu que aquilo pegou legal, porque o Tadeu deu risada também. Ela não vai soltar isso nunca mais, tipo, como quem diz, ela não vai soltar esse bordão, vai ficar falando isso o tempo inteiro. E a Chay é assim, muito de bordões. Na cabeça dela, aquele é um bordão que ela viu, que pegou bem pra todo mundo, ela fica repetindo toda hora. Só que ela perdeu todo o encantamento, né, que ela tava falando. E fica claro que ela tá jogando com um apelo popular, com um bordão. Só que eu também me pergunto, ela fica toda hora jogando, a Paula fica toda hora falando que os outros estão fazendo jogo externo. E ela não tá também? Quando ela tá tentando imputar crime e política em cima dos outros. Ela sabe que a base de fãs dela vai amar isso. Só ela pode jogar externo, as outras pessoas não podem fazer isso. Sabe, é muita hipocrisia. Mas essa parte que ela falou que a Chay viu que o bordão deu certo, porque o Tadeu pegou isso, e sempre tá dando risada, e Chayzinha pra cá, e não sei o que, às vezes até repetia bordões dela, isso é verdade. Aí ela tava explicando esse jogo. Eu não sou boazinha, porque boazinha não é qualidade de gente. Eu detesto essa frase dela. Mas eu tô longe de ser esse monstro que eles tentam passar. Ai, que eles tentam me pintar. Só que isso pra mim, você sabe que não é preocupação, porque vocês sabem quem eu sou. A nossa maior vantagem é que os nossos adversários não nos conhecem. Eu acho essa besteira dela ficar falando isso e dizer que isso é o jogo dela, que ela é uma coisa no quarto e outra lá fora, é uma coisa tão besta. Ai, os nossos adversários não nos conhecem. Querida, desculpa, primeiro, que nem eu falei antes, o jeito que você trata as outras pessoas, que não são as pessoas que estão próximas a você, em qualquer situação na vida, fala muito mais de você do que o jeito que você trata os seus amigos, que são pessoas que supostamente você deveria tratar muito bem, porque eles são teus amigos por um motivo. Mas lá dentro, esse negócio de dizer que os adversários não conhecem, também serviria também se o cowboy quisesse falar a mesma coisa, ou Jonas, a galera que tá no outro grupo, poderiam, porque é um discurso que não faz sentido. Eles também podem chegar na cara dela e jogar, você também não conhece, me conhece, porque você não convive com a gente. É uma coisa meio óbvia que no momento onde você tem afinidades na casa e tem uma rivalidade com outra pessoa, a outra pessoa é teu adversário na casa e no jogo, você não vai conhecer tanto dele, porque já se entende que você não vai passar tanto tempo com ele, porque vocês vão ficar, tipo, sei lá, cada um isolado na sua ilha, digamos assim, e vão conviver muito menos do que as outras pessoas que estão próximas. Então você, tanto da mesma forma como eles não te conhecem, você também não conhece eles. Por isso que pra mim não faz sentido. Só que as pessoas na internet dizem que, meu Deus, esse jogo dela é tão incrível. Ela fala umas besteiras dessa que não fazem sentido. É literalmente aquilo. Ela fala muita coisa que parece inteligente, só que quando você para pra pensar, não tem lógica, não tem sentido, é uma besteira, sabe? É uma balela, é uma firula que ela tá jogando ali pra dizer que ela criou uma grande estratégia que não faz sentido nenhum pra mim. Aí a Chay foi falar pro boneco que a Ana Paula tava jogando sujo depois dessa discussão das duas na piscina. Aí o boneco falou pra ela, mas tá jogando, quem vai decidir é o público, é por isso que existe essa quantidade de câmera, de microfone, a gente não vai decidir pelo público. Se você voltou de um paredão depois do Sincerão, querendo falar pra ela que ela também tem os pontos dela e tal, pra ela se sentir bem. O que eu senti do boneco é que ele não queria dar muita razão pra Chay e não queria concordar, porque eu acho que ele já pegou que a Ana Paula e o grupo dela são fortes, é uma estratégia de jogo dele, então ele quer fazer aquele malabarismo ali. E a Ana Paula também é muito próxima dele, apesar de eu achar que ele, verdadeiramente, no fundo dele, por umas e outras coisas que ele já disse, ele não morre de amores pela Ana Paula. Aí o Juliano tava ali falando pra Ana Paula, eu acho que a gente pensa muito bem juntos. Eu gosto de pensar sobre essa casa com você, as coisas ficam um pouquinho mais claras. Juliana, eu não acho que vocês pensam muito bem juntos. Eu acho que ela pensa muito bem no que ela tem que fazer e você é um papagaio que fica só repetindo o que ela fala. Que é o que o Juliano virou agora. Aí a gente vai pra formação do paredão. O Anjo Boneco imunizou a Solange. Já imaginava que ele ia fazer isso. Desde que o Babu saiu, eles são um ao outro a pessoa que mais conversam entre si na casa. Estão ali um para o outro e tal. Eu acho que pra ele também foi uma escolha interessante imunizar a Solange, porque a Solange acho que foi uma das primeiras imunidades que foi usada em alguém que realmente estava na reta no programa. Nosso líder cowboy acabou indicando o Juliano, como ele tinha dito que ele ia fazer. Eu acho que foi muito mais porque o Juliano nunca foi pro paredão e porque era quem o Jonas e a Jordana meio que estavam colocando na cabeça dele ali que ele, como opção, que ele deveria indicar. Então ele falou, beleza, tipo, a Jordana já tá no paredão e eu acho que o Jonas vai, então eu vou colocar ele ali pra ajudar.
Mas eu particularmente acho que não foi uma escolha muito assertiva. Eu teria jogado ou o boneco ou a própria Samira, talvez, sinceramente. Porque o Juliano é muito próximo da Ana Paula, é um papagaio dela, então, cara, eles tinham que ter essa coisa de que, tipo assim, a pessoa que tá sendo mais próxima dela, ou mais leal ali, mais amigo dela, teoricamente a torcida vai ter mais incentivo de ajudar. Só que eles ainda estão nessa muito de que a Milena é a pessoa que é a favorita. Talvez se o Jonas sair agora, como eu acho que sai, talvez mude um pouco essa percepção deles. Mas até então eles estavam um pouco nessa. Na votação da casa, o boneco levou 3 votos, Marciele, Jordana e Jonas, e todo o resto votou no Jonas, incluindo a Panquequinha, que fez uma coisa que ela já queria ter feito há muito tempo, e que também vai acabar sendo irônica depois no contragolpe do Jonas, que é o próximo, para onde nos leva depois. Ela deu volta, não sei o que, ele foi pro paredão mais votado pela casa, e aí diz que ele tem direito ao contragolpe. Primeiro ele diz que ele podia ser óbvio, fazer o óbvio e votar na pessoa que ele votou no confessionário. E ele tá olhando pro boneco e a câmera tá focando no boneco e até o próprio boneco já sabe. Tava esperando esse momento. Só que ele falou, hoje eu vou acabar não fazendo óbvio, eu vou votar em quem tá sendo falsa, fica lá e fica cá, já brigou comigo, inventa motivo às vezes pra brigar e tal, que é a Gabriela. E o tempo inteiro a Gabriela tá assim, ela nem olha pra ele, que ela sabe que ela votou nele, então ela não pode nem retrucar esse contragolpe. Eu achei engraçado isso. Aí vão Jonas, Jordana e Gabriela disputarem a prova do bate-volta. Numa prova muito arrastada, meu Deus do céu, do Mercado Livre, que não tinha por que ter 3 etapas. E a Jordana vence o bate-volta e sai do paredão. Ela vence ali no a última porta, ficou entre ela e a Gabriela, que tinha demorado muito tempo para sair da segunda fase. Aí foi para a terceira, só sobrava 2 portas. A Jordana escolheu a porta primeira porque era a vez dela. A Gabriela ficou com a que sobrou e a Jordana acabou escapando do paredão porque deu sorte de escolher a porta certa. Eu preferia que a Gabriela tivesse saído pelo bate-volta, porque aí eu acho que a galera ia se dividir entre Jonas e Jordana e eu queria ver o que ia acontecer com a porcentagem, porque segundo as enquetes já tá bem apertado, coisa que eu não acho tanto, depois a gente vai falar do Votalhada, mas eu queria ver o que ia acontecer se tivessem duas pessoas de fato daquele grupo do Jonas ali e o Juliano no paredão. Nossa, a prova foi muito arrastada, eu acho assim, desnecessário ter 3 etapas, tudo bem que é o maior patrocinador do programa, só que, cara, pra quê? É etapa que tem que memorizar as caixinhas, depois é um joguinho na memória que tem uns 300x ali, eles passam a rodada. E depois ainda tem a terceira etapa pra ver qual é a porta certa que é na sorte. Faz só 2, sabe? Eu acho muito arrastado. E outra coisa pra pontuar aí é que nos discursos deles na volta, eu achei o discurso do Juliano uma palhaçada. Ele querendo fazer graça, falando que eu peido na casa. Não sabe falar bem, nem falar direito o menino sabe, com todo respeito. Aí depois a Jordana tava ali no quarto, repercutindo a formação do paredão, e ela falou que esse tiro na Gabi ela achou muito errado, falando pra Marciele, né? Porque ela sabe que a Marciele e a Gabi estão próximas. Aí a Marciele falou, eu também achei. A Solange ficou caladinha, porque o Juliano falou que o Alberto só foi conversar com ela quando o Babu saiu. E a gente sabe que não é verdade. Na hora que ele falou pra ela confirmar, fala aí, Solange, que eu não falei isso, ela ficou quietinha. A língua entrou pra dentro da garganta, a Jordana falou. Porque teve uma discussão ali, enquanto estava acontecendo a prova bate-volta, já começou na votação mesmo, na votação da casa, entre Alberto, Juliano, Ana Paula, Samira, enfim. Na hora que Samira dela, a Marcele tava falando que a Samira tinha dito que o cowboy... Ela falou ali uma hora que o cowboy disse que tinha combinado voto. Que eu não vou defender macho, a Samira falando. Mas nessa hora vi que foi uma coisa que não era verdade. Eu falei, Samira, não foi o cowboy, foi a Sara. Que eles estavam falando lá do paredão que a Sara saiu. Aí a Jordana falou, eu defendo quando tem razão, independente de ser homem ou mulher. Aí a Marcele também falou, eu também não defendo o homem e tal. E ela falou, Samira, não é verdade, o cowboy nunca combinou, que foi a Sara e tal, enfim. De novo, essa coisa de ficar, defende macho, não sei o que. Cara, quando a pessoa acha que ela tá certa, ela vai defender, independente de ser homem ou mulher. Só que tem essa coisa no Twitter e nessas redes sociais hoje em dia, que, meu Deus, você está defendendo o homem o tempo inteiro e... Cara, se na cabeça delas eles estão certos, igual elas estão falando ali, também, tipo, é uma coisa que elas sabem que não foi o cowboy que fez.
Pra que elas não vão defender se são aliados delas? Principalmente a Jordana, porque a Marciele a gente já sabe que tá meio assim com o grupo. Mas, sabe, daí o povo vai ficar acusando, ai, tá defendendo um macho, ai, gente, para, sabe, na boa. Aí a Jordana tava falando que o cowboy não foi muito bem na argumentação dele quando ele indicou o Juliano pro paredão. Eu também acho, sinceramente, porque ela fala ali que ele esqueceu de deixar claro pro Brasil porque que eles não veem a participação dele como uma participação boa, que ele não se movimenta, que ele é planta, que as falas dele nunca são dele, são de outras pessoas. E eu também acho que o cowboy foi muito diplomático, muito polido, que é uma coisa dele já, muito político ali quando ele falou sobre o Juliano, por que ele estava indicando. Ai, nunca foi pro paredão, a gente tem atritos e tem que ir e tal, enfim. Pô, ele poderia ter lembrado muito mais do porquê que eles acham pô, é a tua indicação, do que você tá mandando a pessoa, tentando fazer com que o público enxergue coisas do porquê que você tá mandando aquela pessoa, porquê que o jogo daquela pessoa não é bom, sabe? Existe uma hora onde você deve apontar alguém, essa hora é no discurso de indicação, e eu achei que faltou o cowboy pontuar muita coisa e sair desse discursão político dele ali, mas não foi o que aconteceu. A Jordana falou de novo que ela achou que o Jonas deu um tiro na hora errada, na Gabi e tal. Eu entendo ela falar isso por uma questão, perspectiva de tipo, a gente talvez esteja perdendo o voto dela. Mas ela já votou no Jonas essa semana. Então, o Jonas tá queimado com ela, mas aí fica aquela coisa. Será que ela votaria na Jordana também e no Cowboy? Porque a Gabi, ela faz essa coisa muito de lá e cá. Talvez depois que o Jonas sair, ela volte com o rabo entre as pernas ali, pelo menos para fazer uma politicagem, fazer esse negócio dela de ficar lá e cá, pra ela não ser votada por elas também, e pelo cowboy. Acho que tem um pouco disso, muito disso no jogo da Gabriela, da Panquequinha. Aí o boneco falando, de novo, mais uma coisa totalmente sem noção dele. Houve uma articulação pro meu segundo paredão. Uma articulação gigante. Realidade, ninguém se importa. Aí a Marciele falou pra ele, pior que nem foi gigante. Sabe por que não foi gigante? Todo mundo votava em você e você sabe muito bem que votava, que você colocava no seu queridômetro e tal. Aí o boneco foi gigante porque 3 pessoas chegaram em mim pra falar que não queriam votar em mim, votaram. O Brígido, a Sol, você e a própria Sara. Aí a Marciele falou, pô, é que a gente até então a gente não sabia nada da tua vida. Depois disso a Sara veio, vamos seguir o voto pra tentar salvar o Brígido. E a Sara, tipo assim, eles votaram, só que não, eu lembro daquele paredão que não ficou nem perto, tipo, e eles não sabiam que um dos 2 mais votados da casa, mas aquele paredão, tipo, não chegou nem perto, tanto é que ele não foi o mais votado, o boneco, foi o Brígido. E se a Sara tivesse articulado melhor, o próprio Capetinha podia ter votado na boneca e não votou, eu lembro disso, que eu cheguei a falar disso em vídeo também. Então, tipo, ele acha que fizeram coisas gigantes, assim, pra ele ir pro paredão, como se ele fosse uma peça muito importante, e, tipo, ele era só uma pessoa igual a Marciele falou ali, que era fácil para eles votarem, chegarem em consenso e todos eles ali votarem para tentarem salvar o Brígido. Pelo menos as pessoas que votaram para tentar salvar o Brígido, que não foi todo mundo que deveria, mas eles votaram porque eles não sabiam muito do boneco, porque o boneco era uma pessoa fechada, isolada. Só que ele acha que é uma grande conspiração, porque, nossa, as pessoas estão tramando pra ele ir ao paredão. Eu acho isso muito engraçado, o quanto que ele é iludido. A Ana Paula tava falando que ela tava ali perplexa com a estratégia do Jonas de votar no boneco e puxar a Gabriela pro paredão. Ele fugiu de novo de nós duas, a Milena falou. A Ana Paula, que briga que ele teve com o boneco, você peidou na cara dele e eu briguei com ele aqui. As duas continuaram falando mal disso ali, falando que era um jogo medroso, que era frouxo, não sei o que. Só que aí a gente abre em parênteses e volta lá pra primeira semana, quando o Pedro aparentemente ia pro paredão. Aquela criatura lá que, enfim, tá até pra sessão da Globo agora. Que fez o que fez lá dentro da casa. E aí, vamos nos lembrar do que a Ana Paula, que era uma pessoa que sabia que ia pro paredão, tava falando naquela semana, que ela não queria ir com o Pedro, porque era uma questão de estratégia, ela tava com muito medo, era o primeiro paredão, e ele podia ser um novo prior, que podia ter todo um movimento em roda dele aqui fora, e se criar um movimento, querendo proteger ele, porque podia ter boleiro, e isso, não sei o quê, e as pessoas podiam achar o que ele tava fazendo bonito e concordar com a narrativa dele. Ela estava ativamente falando para todas as pessoas que estavam próximas dela que ela não queria ir pro paredão com ele. Aí agora ela tá criticando o Jonas pela mesma coisa, que é não querer ir pro paredão com elas porque ele sabe que elas são fortes. E ele tem muito mais motivo ainda de não querer ir pro paredão com elas do que ela tinha de ir com o Pedro. Afinal de contas, era a primeira semana lá, eles não sabiam quem era forte e não era.
O Jonas já sabe que as duas são fortes, porque as duas já voltaram de uns 3 paredões cada uma. Então, tipo, minha filha, você pode fazer estratégia, os outros não podem. Mais uma vez, isso me irrita muito nela. Ela pode fazer o que ela quiser. Nos outros, tá sendo frouxo. Meu Deus, não tá bancando. Porque é isso, eu banco, eu faço e aconteço. Agora, os outros não podem fazer quando existe um momento de fazer uma estratégia para tentar durar mais no programa. Aí a Jordana tava se perguntando, há pouco tempo atrás, se, meu Deus, será que nós somos os vilões esse ano? Olha, Jordana, para um contingente de pessoas, para a torcida da Ana Paula, sim, vocês são os vilões total. Se a gente for falar do Brasil, vocês até têm um apoio de vocês aí, não é todo mundo. Eu nem acho que sejam vilões, mas dentro da perspectiva do jogo, vocês são o grupo que a maioria do público não gosta. Leve isso como você quiser. E outra, essa altura do campeonato, vocês não entenderam isso ainda. Depois delas voltando de todos os paredões e praticamente todo mundo que tá do lado de vocês saindo, essa amiga tava falando pra Marciele que ela presenciou uma briga entre a Ana Paula e o cowboy, na qual o cowboy teria dito que a Ana Paula nem sabia se o pai dela ia conseguir gravar um vídeo do anjo mesmo que ela ganhasse pra ver ele. E aí a Marciele ficou chocada e falou, nossa, ele falou isso com essas palavras? E a Samira, perigosa e falsa, falou, com essas palavras, tu nem sabe se ele vai conseguir gravar o vídeo pra você. Mas por que ele falou isso do nada? Perguntou a Marciele. E a Samira respondeu pra ela, eles estavam discutindo. Só que ela não deu o contexto da conversa e nem como o cowboy falou isso. Porque essa fala, que nem foi, o cowboy não falou com essas palavras, surgiu quando, uma das vezes, não foi aquela grande discussão lá, em uma das vezes onde eles estavam discutindo, como uma das 10 mil vezes em Ana Paula vai atrás pra tentar discussão e tal. E aí ela tava falando que queria ganhar o anjo e tal, para isso, para ver o pai. Porque daí ela ia saber se o pai dela tava bem. E daí o cowboy fala pra ela, pô, mas esses vídeos são gravados antes do programa começar. Que a gente sabe que o vídeo do anjo eles gravam tudo antes do programa começar, justamente para não ter sinais para as pessoas. Ou seja, tipo, ele falou, pelo vídeo, baseado no vídeo, você não vai conseguir saber se ele tá bem e tal. E aí a Samira distorceu toda a história pra falar como se ele tivesse dito que ela não vai... Mesmo que o vídeo apareça, você não vai conseguir se ele tá bem, você não vai saber se ele vai conseguir gravar o vídeo pra você, sabe? Tipo, daquele jeito. Aí você vê o quanto essa menina é perigosa e falsa, velho. Agora de tarde, há pouco tempo, o cowboy tava deitado ali naquelas espreguiçadeiras no jardim, na varanda ali. Marciele tava do lado dormindo. Quando passa a Ana Paula e ali andando no gramado, chega e grita do lado do ouvido dele, frouxo! Daquele jeito dela, aquelas palhaçadas dela, mas aí é uma daquelas coisas que a gente tem que fazer, as situações hipotéticas que as pessoas na internet falam que, ai meu Deus, é o hipotético. Não, gente, de vez em quando o hipotético a gente tem que trazer isso pra pauta mesmo. Porque se fosse ao contrário, nossa, ele ia sair de lá algemado. Tipo, a torcida que fora ia estar fazendo a mesma coisa que eles fizeram com o Babu. Ai, meu Deus, ele está fazendo tortura psicológica com a Ana Paula, uma mulher, meu Deus, ela está magra, ela não come, ela tá passando fome. Tipo, gente, deixa de ser ridículo, sabe, na boa. Esse tipo de coisa eu acho umas provocações bestas, uma escrotidão dela, na minha opinião. A última coisa que eu tenho pra falar agora é a questão da votalhada. A última vez que eu olhei, a última que eles postaram agora, nos sites o Floss tá saindo com uma diferença bem grande pro Jonas. Inclusive é uma das enquetes que mais tem voto, junto com a da Instagram, número de enquetes ali. Só que a gente sabe que os sites e o YouTube, que é o outro lugar onde o Juliano estão saindo, não estão acertando nessa temporada. Geralmente quem tá acertando mais perto assim é justamente o Instagram, sabe-se lá o porquê. Talvez na mudança do voto ali, do peso do voto e tal. No site o Juliano tá saindo com 58, o Jonas tá com 34, no YouTube o Juliano tá saindo com 50, o Jonas tá com 36, e no Twitter e no Instagram inverte. No Twitter o Jonas sai com 55, o Juliano tá com 38, e no Instagram o Jonas sai com 50, e o Juliano tá com 33. Aí na média ali o Jonas tá saindo, na média que eles chamam de voto único CPF, que conta YouTube, Instagram e Twitter. O Jonas tá saindo com 5,47 e o Juliano tá com 40. E na estimativa deles, do próprio Votalhada, juntando todas essas enquetes, o Juliano tá saindo com 45 e tá no empate técnico ali com o Jonas, que tá com 43. Como eu falei, o YouTube, que era um lugar que sempre acertava muito, que geralmente o sofá tava muito no YouTube,
E as sites, que também alguns costumavam acertar, eles não estão acertando essa temporada. Então eu realmente não acho que o Jonas vai ficar. Eu acho que ele vai sair. Só que eu acho que a porcentagem dele não vai passar de uns 56%. Eu acho que realmente não passa disso. E talvez o Juliane tome uns 40, 41, alguma coisa assim. Até porque a Gabriela vai tomar uns 10%, provavelmente. Ela é uma pessoa que tem uma rejeiçãozinha ali. Tem gente votando nela também. Eu vou ficar muito, mas muito surpreso se o Juliano realmente sair. Porque todos os resultados até agora, tudo deu a entender que a Ana Paula ganhou o programa mesmo. E eu não vejo por que a torcida dela se livraria do Juliano agora. Se fosse a Milena, eu até entenderia ali, eu até entenderia. Sabe quando tem um fogo amigo e você tá tentando se livrar da pessoa? Aí eu até entenderia. Mas o Juliano não é um risco para ela. Ele é só um papagaio que fica do lado dela repetindo tudo que ela tem para falar. Ele repete, ele não tem postura nenhuma, nem de posicionamento de jogo, a não ser ficar repetindo o que ela fala ou o que as aliadas dele falam ali, tipo a Milena, por exemplo, também. Mas principalmente a Ana Paula. Então, para mim, dos três, ele é realmente o mais dispensável. Eu sei que tem gente votando no Jonas, porque daí eles querem ver outras pessoas ganhando prova e tal, entendo isso. Mas a participação do Juliano em nada, pra mim, é a mesma coisa. Inclusive, é uma pessoa que me irrita muito justamente por isso. Ele não tem vida própria, ele serve só pra ficar repetindo o que a Milena e principalmente a Ana Paula fala lá dentro. Bom, por enquanto é isso. Eu vejo vocês provavelmente quarta pra gente comentar isso, sobre o que aconteceu na eliminação e o que eles falaram nesse meio tempo todo. Hoje vai ter o Sincerão, vamos ver como é que vai ser. Acho que o de hoje talvez pegue fogo, porque eles estão com fogo assim pra falar, porque um quer lacrar em cima do outro, não sei mais o que. E terça a gente tem a eliminação. Eu volto qualquer hora pra falar mais com vocês. Por enquanto é isso. Fui.